Bom dia a todos e a todas presentes aqui na Câmara de Vereadores. Bom dia também a todos que estão nos ouvindo através da rádio, né? E a todos que estão assistindo através do YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Henrique Bezerra, conhecido também como Vinícius do Moraes. Estou como conselheiro tutelar de primeiro mandato e sou também formado em licenciatura em Ciências Sociais, que é uma área que trabalha a sociologia, a política, a antropologia, e também sou pai, né? Que é importante. E venho aqui hoje falar de um tema de muita relevância, que é sobre a campanha do Maio Laranja, né? Que é algo que a gente deve sempre enfatizar, né? A gente sabe que tem as campanhas mensais, mas que a gente tenta trabalhar o ano inteiro, né? Que essa proteção ela tem que ser integral, né? Tem que ser também dever de todos essa proteção, porque segundo o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção das crianças e adolescentes ela deve ser da família, da comunidade, do Estado, né? Ou seja, de todos. Então, pessoal, eu vim aqui falar, como já disse, sobre a campanha do Maio Laranja, dando ênfase ao 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao abuso e ao assédio, né? E a exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha que já vem há 26 anos, com esse ano, e que começou através de um caso que trouxe muita repercussão nacional. Um caso que aconteceu com a menina Araceli, lá de Santa Catarina, uma criança que estava saindo da escola e que ela foi abusada, foi violentada e morta. E que, devido às pessoas que foram, que estavam ali sendo, que disseram que foi elas, né? Pessoas muito poderosas, com muito dinheiro, isso acabou que não tendo realmente uma justiça sobre esse caso. E aí, isso causou uma indignação nacional, que ficou impune, um caso que não poderia, né? Porque a gente sabe da importância de proteger aqueles que precisam de proteção, né? Que precisam do nosso cuidado diário, que são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos irmãos mais novos, né? Quem aqui não tem um filho, tem uma criança que você considera, que você gosta, né? Então, quando um caso acontece com alguém, seja aqui em Terra Nova, seja em outra cidade no Brasil, seja em outra cidade no mundo, a gente fica com essa revolta, né? Porque a gente sabe daquela inocência da pessoa, da criança, do adolescente, né? Da fragilidade. Inclusive, a campanha ela é representada por essa flor amarela e laranja, que vocês podem perceber que é um desenho como se fosse infantil, representado pelas crianças e adolescentes. E você vê que a representação é de uma flor, porque, como todos nós sabemos, uma flor ela é frágil, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, né, para ser cultivada. Então, que a gente, como cultivamos plantas, que a gente também cultive o cuidado com nossas crianças e adolescentes. Eu trouxe alguns pontos aqui que não posso deixar passar.
E assim, pessoal, como já disse, né? O cuidado, ele é de todos e é essencial. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é assim, que todo cuidado é pouco, mas é importante. Então, a gente não deve apenas dizer, aquela criança tá numa situação de fragilidade, mas a responsabilidade de fulano, que é pai dela, né? Não, a responsabilidade é de todos. Então, geralmente as pessoas costumam dizer, tem uma criança sozinha na rua, tarde da noite, cadê o conselho tutelar? Mas se você está vendo naquela situação de fragilidade, cadê a sua ação sobre isso, né? Principalmente em Terra Nova, que aqui praticamente todo mundo se conhece. Muitos cobram a vigilância do conselho, mas poucos sabem que o conselho não é um órgão que é para estar na rua dando volta como a polícia, né? A gente não tem essa obrigatoriedade. Aí muitos dizem, o conselho tutelar não está fazendo ronda, né, na rua. Não, essa não é a obrigação do conselho tutelar, porque muitas vezes chega isso como se fosse uma obrigação e chega isso até de outros órgãos que deveriam saber disso também. Aí, pessoal, queria dizer também aqui sobre questões de brincadeiras, entre aspas, né? Que muitos dizem, é só uma brincadeira, mas quando leva para a questão de partes íntimas, que envolve partes íntimas, né? Das crianças e adolescentes, não existe brincadeira. É um assunto sério e que ele vai ser tratado com a seriedade necessária e que a gente tenta conscientizar a população justamente para que essas atitudes que geralmente as pessoas levam como brincadeira acabem e não aconteçam, né? Porque lembro quando eu estava fazendo campanha para me tornar conselheiro tutelar, eu dizia às pessoas que eu conversava, eu sempre enfatizava que a conscientização é muito importante para que os casos não aconteçam, né? Que a gente conscientize para evitar que aquilo aconteça. Mas se acontecer, a gente vai estar preparado para responsabilizar aqueles que realmente precisam ser responsabilizados, né? Costumo também, a gente do Conselho Tutelar, dar palestras sobre outros temas nas escolas também. E a gente sempre diz, agora que vocês sabem que tal coisa é certa, tal coisa é errada, vocês são cidadãos conscientes para que vocês não pratiquem e caso alguém pratique com vocês, vocês possam procurar os órgãos para tomar as medidas necessárias, não é isso? A gente do Conselho Tutelar é um órgão que recebe esses casos de assédio, de abuso, e a gente não é um órgão que solicita, né? Não é um órgão que faz que nem vocês, né? A gente solicita para as outras secretarias, geralmente para o CREAS, que faz parte da assistência social, encaminha para a saúde, geralmente para um psicólogo, como está tendo agora, né? A gente também faz requisições para as escolas, para a área da cultura, educação. A gente sempre tem essa parceria, porque a gente é um órgão que requisita. Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha esse discernimento, né? Porque muitas vezes o pessoal chega lá dizendo, impondo ao Conselho Tutelar que a gente vá lá e faça. Mas o pessoal não entende que a gente é um órgão que requisita dos outros órgãos. E aí, pessoal, eu queria trazer aqui também o ponto da adultização
das crianças e adolescentes, que é um ponto que a gente vê que está muito comum. E o que é isso, Vinícius? A adultização é quando a gente quer transformar aquela criança ou adolescente num mini adulto. Quer encher ele de responsabilidades, ou então quer vestir uma criança como um adulto. A gente está fazendo isso e a gente sabe que os predadores sexuais, vamos dar esse nome, as pessoas que fazem algo de ruim com crianças e adolescentes, eles estão soltos em todos os lugares. E aí a gente às vezes faz um vídeo, não por mal, né? Um exemplo, uma criança dançando um funk, expondo ali as danças que vocês sabem que geralmente tem no funk. E aí posta nas redes sociais, aí não posta por mal, aí a gente sabe. Aí vê lá um predador sexual, vê aquela criança, já sente algo a mais. E aí isso pode ser ruim para a criança. Isso é uma exposição desnecessária. E para isso já está em vigor o ECA Digital. O ECA Digital ele é justamente para colocar limites nas redes sociais, né? Para que a gente saiba aquilo que pode e o que não pode, e para que haja punição também caso a gente passe dos limites. A gente vê que até as escolas não podem estar postando com tanta veemência, né, coisas dos alunos, algo que o coloque em uma posição constrangedora. Assim, isso vale também para os pais responsáveis, para as pessoas que postam sobre crianças, né? Que a gente muitas vezes vê nos status, né? Status é algo mais restrito, mas vê também no Instagram, né? Em publicações, que é algo mais geral, que às vezes a gente perde até o controle do tamanho que ele pode alcançar, né? Pode tá, um exemplo, o seu status só vai ver as pessoas que você tem um contato, mas no Instagram, o vídeo, o algoritmo vai entregando para um, para outro, e quando você vê, já está rodando o mundo todo, né? Está viral, nem diz o povo. Então, pessoal, que a gente tenha cuidado na exposição das nossas crianças e adolescentes, né? Existem exposições desnecessárias que a gente deve coibir. E isso é um alerta que eu faço e que tenho cuidado também com a minha criança, né? Eu como pai. Então que a gente possa colocar restrições o máximo possível para que a gente tenha o máximo cuidado com a exposição de nossos filhos e filhas, sobrinhos, netos e por aí vai. Outro ponto que eu queria falar é que... pessoal, outro ponto que eu quero falar aqui é que, como já está acabando o tempo, é pouco, né? Também falar que estou escrevendo um livro sobre esse tema, que ainda não está pronto, como disse, estou escrevendo, mas sobre uma criança que ela tem várias responsabilidades desde pequena e que vai sofrer com a morte do pai, e a mãe é doente e ela tem que assumir as responsabilidades de casa, tem que trabalhar na casa do tio para ajudar no ganho, né? E aí vai sofrer assédio do tio, que é algo que eu quero deixar aqui frisar, que geralmente, na maioria das vezes, o predador sexual não é um estranho, geralmente é alguém próximo e de confiança da família. Essa criança do meu livro, ela vai trabalhar na casa do tio porque é uma pessoa de confiança e acaba sofrendo assédio de quem deveria proteger, né? E isso a gente sabe que causa o quê? Uma ansiedade, uma depressão, que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente não coloca limite nos nossos filhos,
tanto homem como mulher, a gente sabe que pode acontecer o pior, né? Um abuso, um assédio, um feminicídio futuro, né? Coisas do tipo. Obrigado pela atenção de todos.